E nessa parte nós vamos ver um pouquinho do trabalho que Maria Madalena fazia. Ela chama esse capítulo aqui de porões do sofrimento. Quando ela estava andando pela cidade, que ela se deslocava de um local para o outro, numa dessas oportunidades, ela começou a escutar vozes, lamentos, murmúrios, gritos, e aquilo foi se tornando cada vez mais forte, quase enlouquecedor. E ela então se dirigia para onde estava, até que chegou numa viela, numa ruela, e encontra uma prisão. Pede para entrar para essa prisão porque ela diz que estava ensurdecedor o que ela escutava, daqueles lamentos pedindo socorro. Diz que ela estava assim num sofrimento, numa angústia, e ela pede então, os guardas inicialmente dizem que não, até que chega alguém e fala, não, ela é protegida do governador, ou seja, o salvo-conduto permite que ela entre, mas o guarda fala, não, eu não vou entrar com você, vá sozinha. E direcionou o caminho e ela foi. Um local nos porões, um local úmido, na penumbra, escuro, diz que só uma frestinha de raio de luz que entrava, né, com aquele cheiro fétido. Então ela começa a penetrar naquele local. E aí eu vou descrever para nós vermos o trabalho, o tipo do trabalho que Jesus deu a Maria Madalena, a fortaleza dessa mulher, que sozinha, num tempo em que mulheres não andavam sozinhas, se deslocava às prisões, aos locais, para fazer o trabalho dela, né? Ao ver-me naquele lugar, onde só penetrava um fraco raio de luz, detive-me assombrada do meu arrojo. Mas eu já estava dentro. Não devia nem podia retroceder, porque ainda ouvia uma voz longínqua a dizer-me, que ela escutava as vozes que coordenavam o trabalho dela, né? Que era de Jesus. Siga em frente, não tenha medo, siga. E segui, apalpando sem ver, ao tempo em que escutava lamentos, soluços e vozes entrecortadas de dor. Nunca sofri tanto como naqueles momentos. Era uma prisão de mulheres, tá? Minhas mãos estendidas topavam em corpos humanos. Ao sentir o contato, algumas infelizes soluçavam, enquanto outras blasfemavam, enlouquecidas pelo martírio. Quis falar, mas não pude. O espanto me fizera muda. Continuei andando até que toquei a parede do fundo do abismo. Ela foi até lá, apalpou todos os corpos e voltou, né? Quando chegou à porta, ela saiu, né? Conseguiu sair e ela teve que ser amparada porque ela estava assim desfalecendo, certo? Ela foi carregada de lá. Tamanha foi o impacto que ela teve, a dor que ela teve com aquela cena com que ela viu lá, né? E ela pergunta daí por quê, né? Ela sai da lá, corre, vai lá para o governador para pedir por aquelas mulheres, né? E fala que ela quer libertar as mulheres. E daí o governador fala assim, que aquelas mulheres, na verdade, elas eram traidoras da pátria, né? São traidoras da pátria. Elas derrubaram os altares dos deuses, adoram outro deus, olha o pecado das mulheres, né? Rechaçam os sacrifícios e os antigos ritos, né? E pede para ela que ela não se atreva, e dá uma ordem, não se atreva a mexer nessas mulheres, a libertar essas mulheres, porque eu terei que expulsá-la da cidade, tá? E ela fala assim, Senhor, mas é um absurdo que elas estão sofrendo. E ele fala assim, não se atreva. Ela sai, porque ele diz que não, que ela pode fazer qualquer coisa que ele não vai deixar ela mexer com aquelas mulheres, né? Acontece que ela não sossega, porque ela diz que aqueles gritos, que aqueles lamentos não saem da cabeça dela nem por um momento, que ela não consegue dormir, comer, fazer nada,
ouvindo os lamentos daquelas mulheres. E aí, o que ela faz? Ela abre a porta lá do governador, se arroja de joelhos aos pés dele e implora, pelo amor de Deus, para que ele, pelo menos, possa ir com ela fazer a visita. E ela implora tanto que ele fala assim, tá bom, eu vou pensar. Quem sabe um dia eu faça isso. Aí ela vai, e diz, agora sai daqui, eu vou pensar no que... E ela fica, ela espera um dia, 2 dias, diz que, sei lá, 3 dias depois, ele bate no quarto dela e fala, vamos, a expedição está pronta, nós vamos até lá. E ela leva, olha só, ele mesmo fala assim, eu não entendo por que eu consigo fazer isso, por que você consegue fazer isso comigo, que eu atendo todos os teus pedidos. E ela consegue levar o governador lá para ver essas mulheres, para ver os corpos, enfim, né? E aí eu quero assim, ela fala assim, olha, eu escuto os lamentos dessas infelizes todos os dias, eu escuto sempre. Ela diz que ela não parava de escutar os gritos e os gemidos daquelas mulheres, né? Eu queria só mostrar aqui o momento, então. Aqui, ó, o que ele fala dela, tá? Você é a minha tentação. Quero-lhe tanto bem que, para que não a veja chorar, irei onde quiser. Agora vá, não saia do seu aposento, não se deixe ver por ninguém na cidade, não se impaciente por esperar, tenha fé na minha promessa, que vamos ver essas desventuradas. O momento em que ele promete, então, que ele vai lá. Mas você vê assim que ele realmente tinha uma paixão, uma adoração por ela, que tudo que ela pedia ele fazia, sabe? Era realmente, né? Mas então, o que ele fez? Ele fez a promessa e ele vai lá e ele vê as mulheres. Daí ela descreve com mais detalhes como essas mulheres estavam nessa prisão, certo? Ele vai lá, olha para aquilo tudo, para aquelas mulheres, para aquele sofrimento, volta e aí ele começa politicamente a arquitetar a soltura dessas mulheres. Então ele convoca uma reunião com as potências da cidade, as pessoas envolvidas, né, naquela situação. Ele faz uma reunião e ele convida Maria Madalena para participar dessa reunião. E aí, nesse momento, é que ele pede para Maria Madalena se vestir condizentemente com a ocasião. E é onde ela usa, então, uma daquelas túnicas. Então, ela se apura, ela usa aquelas túnicas, ela usa joias e tal que ele tinha dado para ela, e ela se apresenta. É engraçado que, nesse momento, quando ela volta depois dessa reunião, ela se olha ao espelho e ela está muito bela, muito bonita, e ela sente uma vaidade. Ela sente a vaidade dela. E nesse momento, a voz de Jesus fala com ela aqui. Eu vou ler o pedacinho, tá? Ao terminar a festa, senti imenso prazer por haver melhorado a situação daquelas desventuradas. Por quê? Porque nessa reunião, eles conseguem fazer um acerto para liberar essas mulheres. O acerto que eles iam fazer é mais ou menos assim, nós vamos soltar as prisioneiras, em troca nós vamos prender Jesus. Mais ou menos isso, tá? Quando a gente lê, entende que ela não estava entregando Jesus, ela não estava traindo Jesus, porque ela sabia que isso era necessário e ela estava sendo intuída para fazer isso. Era uma troca porque era muito grave isso de soltar aquelas prisioneiras. Então ela precisava ter, e ela enxergava Jesus, ela tinha contato com Jesus, eles sabiam
que o homem, ela estava sempre em contato com o homem Deus, então assim, não, então ela vai nos encaminhar. Ela falou, ok, eu vou fazer isso, mas intuída já por Jesus que ela podia fazer isso, ok? Porque ele saberia sair fora disso, que não seria daquela forma que ele ia ser pego, tá? Então assim, aceite o acordo para salvar essas mulheres, tá? Ela teve esse aval, vamos dizer assim, né? Então, daí ela estava feliz porque ela ter conseguido resolver a situação daquelas desventuradas. Embora tivesse o horrível encargo de ir ao lugar onde tinha me encontrado com o homem-deus e ali o entreter para que pudessem prendê-lo. Ok? Olha o acordo que ela fez para salvar. Mas eu tinha a convicção íntima de que não seriam realizados os seus desejos perversos. Então estava tudo certo, tá? Ela conseguiu. Você vê assim que ela sabia ler, ela sabia escrever, ela tinha uma inteligência acima da média, vamos dizer, das mulheres. Ela era extremamente instruída e muito inteligente. E ela conversou com todas aquelas pessoas na reunião, de forma que conseguiu, junto com o governador, o intento de libertar as mulheres, né? Quando tirei o precioso vestido branco e desprendi de meus cabelos a luminosa coroa, olhei aqueles adornos com tristeza. Como não eram meus, procurei devolvê-los, mas disseram que me pertenciam. Sinceramente, confesso que isso me alegrou muito. Quando estava guardando o traje e as joias com o máximo cuidado, passou diante de meus olhos um raio de luz alaranjado e escutei a voz do homem-deus a me dizer: olha o trabalho de reforma íntima na questão do ego, da vaidade, do orgulho. Ainda renasce em você a vaidade. Ainda gosta de galas. Renuncie a elas, que a sua missão não é a de ostentar joias. Fiquei muito triste. Afinal de contas, eu era mulher e jovem ainda. Tinha sede de alguma coisa. Queria amar e ser amada. E os homens só tinham buscado o meu corpo. Minha alma estava completamente virgem. É verdade que adorava o homem-deus, mas estava sempre tão longe de mim e eu era ainda tão fraca, tão pequena. Haviam-me dado missão superior à minha inteligência. Vê, ela não se coloca, né, como uma orgulhosa, poderosa, competente, e ela era. Tanto assim que me sentia desfalecer a cada momento. Ela sofria muito com as coisas que ela ouvia, que ela sentia. Ela desmaiava mesmo. Para recuperar as minhas esgotadas forças, acostei-me e adormeci. Durante o sono, transportei-me à prisão e assisti ao translado daquelas infelizes. Ao verem-se livres das algemas, prostravam-me aos meus pés e me adoravam, atribuindo a mim a sua salvação. Ela assistiu, ela fez o acordo com os políticos, junto com o governador, e ela, no momento da noite, se desdobra e vai lá ver as mulheres sendo libertadas. E ela tem depois um trabalho com essas mulheres. E, ao mesmo tempo, ela, no momento de devolver as roupas, as joias, Jesus está próximo a ela, falando: te lembra lá do tempo que você era Íris? O que tu fez? A tua vaidade? Foi a vaidade dela que fez a grande traição.
tu ainda precisa trabalhar a tua vaidade, porque você não veio aqui para ostentar joias sobre esse corpo. Vamos para o próximo. Ah, sabe qual vai ser o próximo? Eu vou falar da história de José e Maria, os pais de Jesus. Ela conta uma história um pouco muito diferente dessa que a gente também lê na Bíblia, tá? É uma história bem diferente de como eram, não Maria, mas José, o pai de Jesus, como que aconteceu. Daí a próxima a gente vai falar sobre isso.